Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou César e nesta aula será apresentado como gerar arquivos zip, compactar arquivos com PHP e, após compactar, realizar o download do arquivo zip. E o que será implementado é o seguinte: eu primeiro gero o arquivo zip, após ter compactado, eu realizo o download. Se eu abrir este arquivo, o mesmo possui os dois arquivos que eu estou indicando que devem ser acrescentados neste zip. Eu testo novamente, atualizo a página, temos o arquivo, começa com 93, abro o mesmo arquivo, começa o nome com 93 e tem os dois arquivos internos. É isso que será implementado nesta aula, como gerar o arquivo zip e realizar o download após ter gerado o arquivo. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, eu acessei o WAMP Server, em seguida o diretório padrão do WAMP Server e o diretório Celc que sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code com o diretório aberto, crio o arquivo index.php e dentro deste arquivo eu implemento o seguinte. Primeiro eu instancio a classe zip. Para instanciar utilizo a palavra reservada new. Em seguida zip, o editor já está apresentando que eu posso instanciar esta classe. Importante, esta classe ela já vem com o PHP. Isso no WAMP Server. Caso você esteja utilizando outro servidor, você precisa verificar se o mesmo tem suporte. Em seguida, zip, criei o objeto. Instanciei a classe e criei o objeto. Crio o caminho onde estão os arquivos. Eu ainda não tenho esse diretório, logo eu crio, será um diretório com o nome de arquivos. Posso criar esse diretório, copio o nome do arquivo, somente antes eu atribuo esse endereço, este caminho, para uma variável com o nome de diretório underline arquivos. E preciso criar esse diretório, e dentro desse diretório eu coloquei 3 arquivos. São esses 3 arquivos que eu quero acrescentar ou colocar dentro do zip, zipar eles. Próximo, qual é o nome do arquivo zip? Para gerar um nome aleatório, utilizo o MD5 para criptografar a hora atual, time, e em seguida concateno com a extensão do arquivo, .zip. Eu estou apresentando neste tutorial como compactar o arquivo com extensão zip. Nome, em seguida arquivo, acrescento zip só para destacar, que refere-se ao arquivo compactado. Agora eu crio caminho. Para isso, crio uma variável com o nome de caminho underline arquivo underline zip, em seguida com o nome de arquivo ou arquivos zip. Preciso criar esse diretório, depois eu acrescento mais o nome do arquivo. E o nome do arquivo está dentro desta variável. Ponto e vírgula para finalizar. Desta forma, eu tenho os arquivos, o nome do arquivo zip que será gerado, em qual local que eu quero colocar o arquivo zip. Não criei ainda esse diretório, agora sim, eu crio e tenho os respectivos diretórios. Só que dentro deste diretório eu crio um arquivo vazio, porque depende o programa que você utilizar para descompactar. Se o diretório estiver vazio, ele pode apresentar erro. Para evitar qualquer problema, eu crio um arquivo vazio. Próximo passo é criar o arquivo e verificar se conseguiu criar corretamente. Verifico utilizando C. Em seguida, pego o objeto zip, objeto que eu criei aqui acima, e com o objeto posso chamar o método open para abrir um arquivo, o arquivo que está dentro deste caminho,
mas eu ainda não criei, então eu preciso criar. Coloco contrabarra, em seguida zip. O editor está auxiliando que eu tenho zip, 2 pontos para resolução de escopo. Em seguida eu quero fazer o que eu quero é criar. Então eu coloco create. Somente eu fechei aqui, não é aqui, deve ser finalizado neste local. E abro chave, fecho a chave dentro deste if. E posso adicionar os arquivos para o arquivo zip. Preciso indicar o caminho original dos arquivos e depois, caso eu queira atribuir um novo nome para o arquivo, pego o objeto zip, este objeto, e chamo em seguida o método addFile para adicionar arquivos. Primeiro preciso indicar onde está, então vai estar no seguinte local. Diretório arquivos, esse caminho, em seguida coloco ponto, o nome do arquivo, pego o nome do arquivo e a extensão junto, caminho original, aqui eu estou atribuindo o caminho original do arquivo, em seguida vírgula e atribuo o novo nome do arquivo. Eu deixo o nome original do arquivo, não altero. Assim como eu fiz em relação ao arquivo 1, também quero fazer em relação ao arquivo 2. O arquivo 3 eu não coloco no momento, eu deixo somente esses dois arquivos. O terceiro eu não acrescento. Eu já adicionei os arquivos para o arquivo zip, agora o próximo passo é fechar o arquivo zip após inserir os arquivos. Colocar um comentário para explicar. Em seguida, o objeto zip e chamo o método para fechar. Ponto e vírgula e apresento uma mensagem indicando que conseguiu criar o arquivo corretamente. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, internamente a frase arquivo criado com sucesso. Para ficar melhor esta frase, acrescento um CSS inline, style e atribuo somente a cor utilizando o verde. Isso já é o suficiente para criar o arquivo. Retorno no navegador, coloco localhost porque é o servidor local. Desde que eu tenha startado o servidor local, estou utilizando o AMP Server. Após ter acessado o diretório localhost, eu acessei esse diretório Selk e carregou o arquivo index. E temos arquivo criado com sucesso. Será que realmente criou? Verifico arquivo zip. Criou o arquivo zip, atribuiu um nome, ele pegou o horário atual, em seguida gerou uma chave utilizando o MD5. Confiro no gerenciador de arquivos, abro o arquivo zip e tenho o arquivo. Abro o arquivo e no arquivo zip tenho o arquivo 1 e o arquivo 2. Os dois arquivos que eu estou indicando para que sejam acrescentados. O arquivo 3 não acrescentou porque eu não indiquei. Gerar já está gerando, mas agora se eu quiser realizar o download, assim que gerou o arquivo, eu quero que ele realize o download. Primeiro verifico se o arquivo foi criado, se file existe, se existe o arquivo zip, o arquivo zip está neste caminho, por isso eu criei a variável na parte superior. Se existir, acessa este if, quero forçar o download e será realizado o download de um arquivo zip. Acrescento o cabeçalho, neste cabeçalho content type. O tipo de conteúdo é um zip, então simplesmente coloco uma aplicação zip. E próximo passo é indicar o nome do arquivo, que será realizado o download. Utilizo também cabeçalho, depois o seguinte valor. Primeiro atribuir a disposição do conteúdo, ele vai ser um anexo para eu poder realizar o download. Depois do ponto e vírgula, eu atribuo file name, o nome do arquivo. E o nome do arquivo, temos aqui uma variável
nome do arquivo. Provavelmente, no início da aula, você ficou pensando, por que eu não coloquei o nome do arquivo diretamente aqui quando eu gerei? É porque eu precisava desta variável aqui abaixo. Já atribuí o nome do arquivo, já realizei o download, porque eu estou indicando que é um anexo, já é o suficiente no momento. Eu atualizo e fez o download do arquivo. Abro o mesmo e não conseguiu abrir, porque falta uma funcionalidade. Eu preciso acrescentar aqui o ler arquivo e agora eu indico caminho arquivo zip. É o caminho agora. Coloco internamente, tento novamente gerar o arquivo, atualizo, gerou, tento abrir e agora sim, criou o arquivo zip com o arquivo 1 e o arquivo 2. Está funcionando. Colocar o comentário, gerar o arquivo, não um arquivo, o arquivo. Eu quero excluir. Realizei o download. Após ter realizado o download, deve ser excluído. Como que eu faço isso para excluir? Aqui abaixo, um comentário, remover o arquivo zip após o download. Um link, remova o arquivo que está no seguinte caminho, caminho arquivo zip. Desta forma, vai ser criado o arquivo, será realizado o download e depois removido. Conferir, atualizo, fez o download e tem o arquivo? Não, não tem o arquivo. Testar se abre corretamente. Sim, abriu. O arquivo começa com DB e tinha as duas primeiras letras DB. Funcionou. Eu comento esse remover e deixo somente essa instrução, porque caso alguém queira criar somente o arquivo, vai informar que não está sendo criado o arquivo, porque está sendo realizado o download e em seguida removido. Eu estou citando isso para quem não assiste o tutorial. Simplesmente realiza o download do código-fonte e depois reclama que não funciona porque não compreende o que foi implementado, mesmo que eu tenha comentado tudo que eu estou implementando. Criado o arquivo zip, realizado o download e também apresentado como remover o arquivo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.